Olá pessoal, vamos ver aqui algumas perguntinhas, começando de baixo para cima. Não, nós não investimos em ações. Rodrigo, alguma vez o Tesouro IPCA com juros passou de 6%? Muitas vezes, tá? O período que mais passou foi ali entre 2015 e 2016. Agora vamos para o foco do vídeo, pessoal. Marco Lima perguntou: sei que você aplica em Tesouro Direto e fundos imobiliários. Pergunto, se tivesse à disposição 1.000k, R$ 1 milhão, né? 1.000 vezes 1.000, 1 milhão. Com 75 anos, portanto uma expectativa aproximada de 15 anos, então até os 90, como aplicaria o valor? Em Tesouro Direto ou em FIIs? Obrigado. Bom, pessoal, só fazendo aí um disclaimer, né? O que eu vou falar não é recomendação de investimento, são opções para pensar, estudar e daí sim tomar uma decisão. A primeira possibilidade que eu penso aqui é a mais simples, a mais direta, que é o seguinte: tudo no IPCA 40, com juros. Tudo no IPCA 40 com juros, certo? Ele vai ter ali 20 anos, 19 anos pela frente, então ultrapassa um pouquinho isso aqui, mas o futuro a Deus pertence, pessoal. Não dá para ser muito rígido com isso aqui. E, bom, você vai ter renda semestral corrigida pela inflação até o vencimento e ainda vai ter uma boa parte do principal, que é o VNA, também corrigido pela inflação. Esse papel nos últimos dias na casa aí de R$ 4.100, meu Deus do céu, muito barato com relação ao preço, aos preços que ele teve desde o lançamento. Então, eu acho que uma abordagem seria tudo em IPCA 40 com juros. Outra possibilidade é. Qual é a vantagem, então, antes da gente ir para a próxima? Qual é a vantagem dessa abordagem? A vantagem é assim, ó. Posso consumir essa renda sem preocupações, posso ter um dinheiro ainda lá no fim, que vai ser corrigido, essa renda cresce com a inflação, então não tem preocupação, não precisa comprar mercado, não precisa fazer nada. É só gastar, só precisa gastar, certo? A renda, não o patrimônio, tá? A outra possibilidade seria assim, ó, meio a meio em IPCA 30 e IPCA 40. Porque o IPCA 30, como ele é um pouco mais barato, ele remunera um pouco mais em cima do que foi investido, certo? Porque, olha só, pessoal, o cupom é igual. Em todas as NTNBs, todos os tesouros especiais com juros, o cupom é igual. O que significa isso? Que quanto mais barato você paga no papel, melhor você é remunerado proporcionalmente. Ou seja, melhor é o seu dividend yield. Só que a gente não está falando de dividend yield porque não é ação, certo? Não é dividendo, é cupom de juros, tá? Então, mais alto proporcionalmente é o seu cupom de juros, tá? E aí, entrando meio a meio no 30 e no 40, as datas de recebimento vão ser as mesmas. Sim, vão ser as mesmas. Mas você vai ter uma remuneração um pouco maior no 30, tá? Bom, outra possibilidade, você pode fazer assim, ó. Não está acompanhando muito o mercado, porque é assim, ó, se a gente começar a colocar fundos imobiliários, a gente vai ter que ter uma parcela de tempo aí para acompanhar o mercado, para acompanhar os fundos, tá? E uma coisa que eu gosto muito, que eu ouço vários influencers a respeito do assunto fundos imobiliários, é o seguinte: tenha quantos fundos na carteira você consegue acompanhar, tá? Isso eu acho uma dica bárbara, fenomenal, certo? Dá para investir em fundo imobiliário sem acompanhar? Na minha opinião, não, certo? A gente tem que acompanhar, certo? O único lugar em que você pode investir e não precisa acompanhar é o Tesouro Direto, mas aí você tem que levar até o vencimento. Tem que, não tem outra. Tem que levar até o vencimento para você não precisar
acompanhar ali toda hora. Aí é que vem, né? Com essa quantia aí que é boa, quantos por cento colocar em fundos imobiliários? Sendo que fundos imobiliários são renda variável. Pela aquela equaçãozinha da idade, né? Nos 75 a gente teria praticamente no máximo 25% em renda variável e 75% em renda fixa. Tá? Fazendo aquela continha, né, do 80 menos idade e tal, a diferença mais 20 ficaria ali na renda variável e o restante na renda fixa. Então, pessoal, é mais ou menos isso, certo? Então, aí entre 5, 10, 15, 20, 25% nos fundos imobiliários, eu acho que está bem. Mas tem que acompanhar. E aí, quantos fundos ter? Quantos fundos ter? Bom, o quanto é suficiente para estar diversificado? Porque estando diversificado a gente está mais protegido, certo? E é importante ter setores diferentes, tá? Papel, lajes, shopping, os de logística, né? Enfim, tá? A carteira é diversificada. Entre 7 e 13 ativos. Esse é o número mágico, tá? de estudos que eu já vi no canal, por exemplo, do professor Arthur Vieira de Moraes. Ele cita e fala bastante sobre um estudo que foi esse número conclusivamente, que acima de 13 fundos imobiliários você não precisa ter mais fundos. Você pode ter mais fundos, mas não vai aumentar mais a sua proteção em função da diversificação. Aí precisa de acompanhar. Então, assim, pode ter uma carteira, é legal ter uma carteira de fundos imobiliários diversificada, com 7 a 13 papéis, então montada com critério, com calma, montada aí ao longo do tempo, de fundos que você acompanhe, certo? Comprometendo aí esse total aí da carteira e o resto em renda fixa. Qual a opção de renda fixa? Eu acho mais interessante os tesouros IPCAs para você poder gastar a renda sem se preocupar, certo? Se você pensar o seguinte, assim, não, mas eu quero ter um pouquinho mais de renda com o Tesouro Direto e desses 1000k, eu quero deixar 100 ou 200 no prefixado 31 com juros ou no próximo, tá, pessoal? E aí presta atenção que em fevereiro do ano que vem poderá vir um prefixado com juros 33. E assim, eu não me importo com o que vai acontecer com a inflação. Essa abordagem, tá? Ela é um meio termo entre aquela abordagem de gastar preservando o capital, que é o que o Tesouro IPCA com juros faz, versus a abordagem gastar tudo para chegar com zero lá no fim da conta. Só que eu não gosto dessa abordagem, tá? Eu não uso isso e eu acho que é extremamente perigosa. Tá? O prefixado, gastando a renda, é uma abordagem intermediária entre gastar tudo e ficar com nada lá no fim. Por quê? Porque ele não te entrega nada, ele te entrega nominalmente R$ 1.000. Só que a gente sabe que vai estar corroído pela inflação. Então, se você. E eu tenho amigos, tá? Com essa idade aí, um pouco menos, que optaram por fazer isso. Certo? Não, eu vou deixar uma parcela X aqui do meu patrimônio para ir gastando na aposentadoria em prefixado. Por quê? Porque eu gasto essa renda, eu vou ter alguma coisa lá no fim, mas eu não preciso ter muito. Certo? Então tem pessoas que pensam assim, pessoal. Tá? Eu só estou aqui dando a informação para você pensar também. Certo? Quem está aí com uma idade um pouquinho mais avançada que pensar, já trabalhei a vida inteira, preciso descansar um pouco agora, quero gastar um pouquinho. Uma forma de você gastar, mas não só ir assim tirando do bolo total, é fazer exatamente isso. Coloca uma parcela ali pequena no prefixado com juros, porque aí você vai gastando aquela renda e o que vai desvalorizando para a inflação não tem problema, porque se você estivesse gastando do todo, você ia consumir esse todo muito mais rápido, entenderam? Certo? Então é um raciocínio que vale a pena, tá? Para quem está pensando isso, que eu quero gastar um pouco mais, eu não preciso deixar para posteridade e tal, enfim, tá? Mas então, em suma, acho que uma carteira
aí com 75% em renda fixa ou mais, podendo ser 100%, super ok, tá? E se vamos colocar os fundos imobiliários, então, eu acho prudente, não estou recomendando, é só uma opinião, tá? Eu acho prudente de 5 a 25%, e aí com uma carteira diversificada dentro desses 5 a 25%. Tá certo, pessoal? Espero que eu tenha ajudado. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.